O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao Cine Federal. As manifestações culturais tradicionais são alvo dos realizadores cinematográficos há algumas décadas. Só para citar um dos exemplos mais célebres, o francês Jean Rouch já realizava desde os anos 50 tentativas de aproximação antropológicas com povos distantes do convívio da sociedade, em uma tentativa de compreender o outro e retratá-lo frente às câmeras. Esse esforço de documentação e representação do tradicional, não tão longínquo da gente, pode ser conferido no filme Benzedeiras, dirigido e roteirizado por Lia Marchi, coordenadora do projeto Tocadores. Há quase 2 décadas, ela empreende esforços na catalogação e representação audiovisual de manifestações populares. Neste filme, somos introduzidos ao mundo das benzedeiras do interior do Paraná, que possuem conhecimento tradicional na cura de doenças. Eu tenho o prazer de receber a Lia aqui hoje nos nossos estúdios para comentar sobre o processo de realização desse filme. Muito obrigado pela sua presença, Lia, hoje aqui no Cine Federal. Obrigada pelo convite, também estou bem contente de estar aqui. Como que você chegou nesse tema das benzedeiras? Olha, As Benzedeiras foi um projeto assim, muito querido nosso, que começou em 2011, quando eu vi no jornal que as benzedeiras aqui do interior do Paraná, mais especificamente de Rebouças e São João do Triunfo, vinham para Curitiba para receber um prêmio por um projeto que elas já estavam desenvolvendo lá, de catalogar justamente, de reconhecer as benzedeiras e os saberes delas na região. E aí eu falei, nossa, não posso perder essa ocasião. Fui ao evento e descobri realmente um mundo de saberes maravilhosos, de todas as coisas que elas têm domínio sobre as plantas e sobre mesmo os saberes das gerações ali da população. E aí acabou, né? Fui virar moradora honorária de Rebouças. Foram muitas viagens para conversar, para conhecer, para visitar os lugares e para me aprofundar um pouco nesse assunto que elas são mestres. E como que foi a abertura desse mundo, assim, por parte delas? Como que você foi? Quais são as estratégias de persuasão que você chegou, chegar, assim? Né? Uhum. Olha, eu, na verdade, não tive muitas dificuldades. Eu acho que eu já cheguei nas benzedeiras depois de muito tempo do projeto Tocadores, que você citou, que é um trabalho de pesquisa que já tem 18 anos, né? Registrando festas populares. A gente já tinha feito também um filme sobre uma romaria de São Gonçalo, bem ali pertinho, que elas também conheciam o pessoal que faz a festa. Então, quando eu fui visitá-las, eu já levei vários dos nossos livros, documentários, materiais. E então elas viram que a gente realmente era sério, queria trabalhar no assunto, queria conversar e foi muito boa assim a chegada. Lógico que é um processo mesmo, porque é muita gente e são muitos detalhes, então a gente vai se aprofundando aos poucos no tema. Mas eu fui muito bem recebida. Aliás, eu vou parar tudo e mandar um beijo muito especial para todas as benzedeiras e benzedores de São João do Triunfo e de Rebouças que partilharam com a gente tantas histórias. A gente está muito feliz de poder fazer o filme. Se não fosse por elas, é claro, né, esse filme jamais existiria, né? Então, com certeza. Tem que ser lembradas sempre Total, sublinhadas. É né? a história delas, né? E elas é que contam tão bem, assim. E a gente está muito contente também que nesse processo de lançar o filme, hoje elas não estão aqui, mas elas estão presentes, elas estão vindo para um evento aqui em Curitiba e a gente vai fazer um evento na comunidade, tem entrevistas que a gente consegue agendar de fazer juntos, então isso é muito legal também para elas, porque elas podem participar, né? Elas já viram o filme? Olha, ainda não. O filme já está disponível online, mas as benzedeiras ainda não estão super online. Algumas pessoas já viram, né? Mas justamente a gente vai fazer um evento na comunidade logo depois do lançamento oficial, que é aqui em Curitiba. E aí vai ser uma oportunidade muito bacana que eu acho também que é legal nesse caso as pessoas assistirem juntas, né? Certeza. É uma diversão à parte. Com certeza. E assim, há 2 décadas você já, né, quase 18 anos, né, você vai atrás quase 2. Dessa questão, te interessa muito essa questão do popular, do tradicional. O que te chama a atenção e te faz você continuar assim, indo tanto nesse tema, assim? Eu acho que é o coração mesmo, sabe? É estranho dizer isso assim aqui numa TV universitária e tal, academia,
mas as relações com as pessoas são coisas realmente muito profundas. E o amor, a identidade, a expressão que a música e que os saberes tradicionais ganham na vida dessas comunidades realmente fazem os seus milagres humanos, assim. Às vezes quem mora numa grande cidade está muito distante de uma história, às vezes familiar até, né? De 2, 3 gerações atrás, e está esquecido desse conhecimento que é de todos nós, que é a questão da nossa própria tradição, da nossa própria cultura, se sente muitas vezes infeliz e desenraizado, né? E às vezes você chega nas comunidades que passam por dificuldades enormes de todas as ordens e as pessoas estão bem, estão fortes, estão levando a vida com presença, né? Eu atribuo muito disso a essa força da tradição, a você saber quem você é, a você fazer a sua música, fazer a sua festa, contar a sua história, reconhecendo o valor dela, né? Uma espécie de... são os Brasils que são ocultos de alguma forma, que não deveriam ser, na verdade, né? Mas que muitas vezes acabam restritos até, né? A determinados mundos e universos. E faz um pouco parte, né, do realizador ir lá e tentar abrir isso, né, para as pessoas, como você fez aí nesse filme das Benzedeiras, né, que é bem interessante. E assim, em alguns momentos a gente vê um momento observativo, né, da rotina, né, dessas mulheres. O que você acha por que você fez dessa forma? O que você acha que é interessante, assim, contribui para a estrutura do filme, né, você observar um pouco essa realidade delas? Tempo que do meu avô e do meu pai, médico era só em Curitiba. Esse filme, né, é um filme muito, é até um pouco diferente de outros filmes que eu já fiz. É um Todos filme... voltados para música antes? É um dos primeiros que você faz, E né? esse filme é um filme muito feminino, né? As personagens são mulheres, a maioria, existem benzedores homens também, mas engraçado que nessa minha história com elas, as mulheres realmente surgiram com um grande protagonismo, porque elas também estão mais à frente do movimento. Também tem homens super importantes, mas por uma série de razões, o documentário é isso também, né? É a vida como ela é, às vezes coincidiu mesmo. E é importante a gente mostrar esse universo da vida privada, porque tem muito a ver também com o tema, essa coisa de fazer o remédio, de plantar as plantas, faz parte dessa rotina prática, né? Então, às vezes, é muito legal elas contarem a história, e elas fazem isso muito bem, mas tem gente, como você falou, que está distante, que às vezes nem sabe o que é um pé de alecrim, né? Nunca viu uma planta, nunca viu uma horta, uma plantação, não sabe como é que debulha o milho, não sabe coisas básicas. Então é legal mostrar, porque eu acho que isso enriquece para o espectador, né? Vai tendo uma outra aproximação para quem está distante. Como o filme está online também, vai chegar em lugares que, sei lá, de repente já nem tem mais milho. Claro. E você vê essa rotina delas ali, né? E assim, como que você definiu quais que seriam as benzedeiras? Isso é uma parte muito interessante do documentário, assim, né? Toda a opção, né, do documentarista é isso, né? Você tem um universo de algumas entrevistados e você vai definir, não, essas histórias são bacanas. Como que foi esse processo de realização? Olha, a gente se aproximou de muitas mulheres que também estão à frente dos movimentos nas suas terras, porque o filme não passa só em um lugar, né? Passa-se em 2 municípios, mas a gente fala assim, um município, só que às vezes a gente esquece que um município tem vários territórios ali, sim, né? Sim. Elas também vivem em situações diferentes, algumas são mais urbanas, outras vivem nos faxinais, que são essas terras coletivas rurais. Então, a gente buscou dar esse contraponto, mostrar pessoas com vidas diferentes e que ao mesmo tempo estão super envolvidas e têm esse conhecimento, né? E essa questão do protagonismo feminino, né? Numa época que a gente está aqui de afirmação do gênero, até conflitos muito grandes por causa disso, né? Que eu acho que mexe bastante com a identidade, com, claro, resultados muito interessantes, né? De afirmação. Esse filme se insere bacana, né, nesse contexto, né? Ele traz alguma coisa assim a mais, né? O que você acha dessa questão, assim? É engraçado você fazer essa pergunta, porque quando eu estava fazendo o filme eu não pensei diretamente nisso, em passar uma mensagem sobre as mulheres ou sobre o protagonismo feminino, né? Mas de fato eu acho que ele conta muito
de uma coisa que está muito associada às mulheres, que é essa coisa de você ser mãe, de você ser avó, de você cuidar da comunidade e dessas comunidades buscarem nas benzedeiras um alívio, porque nesses lugares, há umas décadas atrás, não tinha médico, não tinha hospital, não tinha solução. Então essa coisa do cuidar, né? O lema do movimento das benzedeiras é cuidar da vida é a nossa missão. Essa coisa do plantar, tudo isso que tem a ver com o feminino, com a fecundidade, com o procriar em diversos aspectos. E eu fico super feliz que o filme acabe trazendo um pouco essa questão para a pauta, porque de fato hoje em dia é importante realmente a gente pensar, não é no protagonismo feminino, né? No protagonismo humano, né? Na igualdade, e igualdade pressupõe isso, pressupõe espaço para todos. Como realmente o espaço da mulher às vezes está um pouco mais restrito, e a gente vê isso em diferentes situações, é bacana a gente puxar por esse tema para buscar essa reflexão, né? Claro. E talvez essa coisa do cuidar, até talvez seja por isso que a gente tenha tantas benzedeiras, né? E não tantos benzedeiros, né? Tem essa coisa do cuidar, esse carinho, ele aparece ali, né? De certa forma, quando você vê que ela tá fazendo a receita ali e tal, né? Cortando tudo certinho, né? Então, tem essa coisa do carinho que aparece no filme, né? Transpassa nessas imagens, assim, também, de alguma forma, né? Eu até escrevi um texto para o encarte do DVD que chama Um Gesto de Afeto, né? Porque eu sinto mesmo que o benzimento tem muito a ver com isso. É um momento de um grande afeto daquela benzedeira ou daquele benzedor que está ali para cuidar daquela pessoa, pedindo com toda a sua fé, com todas as suas forças, que aquela pessoa seja curada. Eu acho que só isso já ajuda muito quem vai lá, porque aquele sentimento, puxa, tem alguém velando por mim. Né? Então, essa coisa do cuidado realmente está muito presente no filme. Elas são muito afetuosas mesmo, muito, muito queridas, né? Elas estão ali mesmo preocupadas em ajudar. Isso é muito bonito, assim. Por outro lado, a gente tem também um conflito, de alguma forma, com a própria ideia da religião, né? Que tem, por mais que se misture a reza, faça isso, né? Existe um certo medo, receio delas com a questão do papel da igreja, né? Como instituição, e também com a própria ciência, vamos dizer assim, no papel do médico, né? Isso talvez crie algum conflito ali nessa relação, né, que faz com que elas talvez sejam mais, tenham talvez medo ou, não sei, vergonha de dizer que é benzedeira de alguma forma. Então, isso era um problema muito grande para as benzedeiras, que o movimento que elas desenvolveram, que chama Movimento Aprendizes da Sabedoria, quem procurar também na internet referências vai achar facilmente, veio como uma forma de buscar soluções para essas questões, tanto para os problemas que elas poderiam ter com a igreja, quanto com a própria ciência, representados também pelos médicos, né? E o filme conta essa história dessa organização que se traduziu numa série de encontros, de partilhas de saberes e que culminou na aprovação de uma lei municipal, que é uma lei pioneira aqui no Brasil, no município de Rebouças, que é um reconhecimento do município à importância das benzedeiras para a saúde popular e que as reconhece como detentoras de um ofício tradicional. Que realmente elas mesmas falam, não é qualquer um que pode ser, não é qualquer um que sabe o que fazer com as plantas ou que conhece realmente essas propriedades. Então, para realmente combater essa questão dos preconceitos ou das dificuldades com as instituições, é que elas começaram a se organizar para dizer, não, peraí, a gente sabe muita coisa, a gente está falando sério aqui, né? E a própria ciência já confirmou muitas propriedades de plantas que elas usam com determinadas finalidades, né? Então, elas próprias afirmam, né, que nem tudo o remédio natural resolve, que tem que ir no médico, que tem que ir no hospital, elas têm bom senso, elas têm credibilidade, mas elas têm muito para dizer e para contribuir com esse processo de cura, né? Então, é esse o espaço delas. E essa organização, nesse movimento, é justamente para isso, para que elas possam, de fato, fazer parte de uma maneira bacana, né? Porque já aconteceram em outras épocas perseguições, prisões, então elas tinham muito medo, né? Sim, e de alguma maneira elas também representam a comunidade onde elas estão inseridas, muito, né? Elas são pessoas super queridas e respeitadas, justamente porque elas estão lá no famoso pau para toda obra, né? Qualquer coisa corre na Dona Águida. Sim, e assim, o documentário ele existe através do financiamento, né, que foi feito, né, na lei aqui municipal, né, de Curitiba, e também você decidiu fazer a distribuição dele, parte dele digital, né? Parte dele online, disponível. O que isso
traz, né? Porque é um caminho, digamos, que talvez esteja ficando mais normal, digamos, na questão da distribuição, mas ainda se tem muita resistência quanto a esse tipo de distribuição. Por que vocês adotaram essa estratégia para fazer a distribuição? Então, primeiro, acho que é importante dizer, né, as pessoas muitas vezes me perguntam o que é o mais difícil, né? Eu acho que o mais difícil é conseguir apoios, né? Essa é uma caminhada que qualquer realizador cultural está sempre... Pode ter milhares de ideias, mas não saem do papel por falta. E a gente tem que agradecer demais a Caixa, que é o banco que incentivou esse projeto por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que é um mecanismo da Prefeitura Municipal de Curitiba e da Fundação Cultural de Curitiba, que acabou nos propiciando essa grande alegria de fazer o projeto. Se não fosse o apoio irrestrito que a Caixa nos deu e que a lei também nos permitiu buscar, seria muito mais complicado entrar nessa aventura, né? E a questão da gente colocar o filme online, a gente pensou muito nisso e esse filme nos levou a essa ideia por várias razões. Acho que também é um filme sobre organização popular e sobre um movimento popular e que ia chegar a muita gente. E é um filme que tem muito esses aspectos que a gente estava conversando aqui, sobre sustentabilidade, sobre a questão, né, da ecologia no limite da ideia, essa questão também das mulheres, da saúde. E a gente pensou, puxa, esse filme tem que chegar mais longe, né? E às vezes quem está lá no interior ou quem está super distante e acaba não tendo acesso a alguma outra maneira de ver esse conteúdo, a gente acabou ponderando muitas questões e falou, não, vamos colocar o filme no YouTube. O filme também existe em DVD, também está disponível para compra, porque, por exemplo, no universo, né, acadêmico e de estudo, é super interessante você ter o encarte, ter os textos que estão lá, ter outras informações. Então a gente também fez uma tiragem em DVD. E o filme também a gente espera que circule no circuito de festivais e no circuito de televisões, né? Claro. Então, assim, ele já tem, digamos, alguns milhares de visualizações no YouTube. Tem, foi muito rápido. Então, você já pensa assim, quantas salas de cinema você já não encheu, né? Muito, de alguma maneira, né? Em uma semana, assim, que a gente colocou o filme online, ele ultrapassou os 5 mil views, né? Sim. Então a gente falou, nossa... E o bacana também, essa coisa de colocar online, às vezes a gente tem um feedback que a gente achava que as pessoas iam gostar, e a gente faz um filme para isso, torce, né? Mas a gente teve muitos comentários muito legais, assim, das pessoas muito emocionadas com a história, relembrando justamente essa questão da tradição na família ou na sua própria coletividade, contando histórias, assim, de avós ou de que já foi no benzedouro quando era criança. E também muitas coisas sobre essa questão mesmo da organização popular. Então isso tem nos permitido também fazer outros contatos, fazer outras pontes. E a gente faz um filme e espera que ele chegue longe, né? Então, para assistir o filme na íntegra, basta entrar em qual site lá? Então vou dizer o nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/olariacultural.com.br, tudo junto, não tem os pontinhos, é olariacultural.com.br. E lá também estão disponíveis outros filmes, como Música Sem Fronteiras, extratos de DVDs, tem coisa sobre o fandango. Quem quiser entrar no nosso canal vai conhecer um pouquinho mais do mundo da tradição. Sensacional, então, excelente dica aí para qualquer um aí que quiser aprofundar um pouco mais nessa questão aí do tradicional e também da retratação audiovisual dele. Lia, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, foi uma beleza de papo, uma delícia. Espero que você faça outros projetos aí de sempre nessa linha aí da música, enfim, de recuperar o tradicional e trazer aí uma manifestação audiovisual. Muito sucesso aí com esse filme e volte sempre aqui. As nossas portas sempre estarão abertas. Obrigada pelo convite, também fiquei feliz de estar aqui hoje. O Cine Federal de hoje fica por aqui. Aqui embaixo, aqueles endereços que você já sabe, a nossa página no Facebook e também o nosso blog lá onde você pode ver esse e outros programas. Eu volto na semana que vem. Um abraço. Tchau.